breves comparações para vocês sobre dois LEDs que eu acho incrível da Luxio, que é o P7 Pro e o P200, e na minha opinião é um dos melhores LEDs que essa marca tem com o melhor custo-benefício. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos, eu sou o Saulo e aqui nesse canal falamos um pouco sobre o nosso conhecimento com audiovisual e todos os nossos equipamentos que utilizamos. E eu vou começar falando sobre o preço, mas mais pra frente eu vou começar a explicar para vocês cada detalhe de cada LED para vocês entenderem melhor para quem que serviria cada um deles. O P200 está numa faixa de preço de R$ 230, já o P7 Pro está numa faixa de R$ 370. E aí você deve estar se perguntando, com essa faixa de preço bem próxima da outra, se eles são concorrentes. E sim, esses LEDs são concorrentes, mesmo sendo da mesma marca. E eu vou explicar para vocês o porquê eles são concorrentes um do outro. E agora eu vou citar os pontos que esses dois LEDs são bem semelhantes. Começando que os dois LEDs são RGBs, então eles vêm com controle aí para você controlar todo o leque RGB. Os dois também têm Bluetooth, então você consegue conectar no aplicativo e mexer em todo o leque de cor. Tô até com o controle aqui de um deles. Outra coisa, o P7 Pro ele tem 8 watts de potência. O P200 a gente não conseguiu achar quantos watts de potência, mas eu acredito que seja entre 7 e 8 watts também, porque a gente já fez várias comparações entre a potência de um e outro. E eu achei muito semelhante. O P7 Pro vem com a certificação de IP68, então ele se diz a prova d'água. Já o P200 ele vem com IP67, então ele tem um pouquinho a menos de resistência, mas a construção dos dois são muito boas e os dois podem ser resistentes à água sim. A gente nunca testou, mas acredito que pode ser. E agora eu vou citar para vocês as duas maiores diferenças entre um e outro. Começando pelo tamanho, o P7 Pro tem 36 centímetros e o P200 tem 20 centímetros. Então o P7 Pro é quase 2 vezes maior do que o P200. Já outra diferença é que a bateria. O P200 tem 4.000 mAh e o P7 Pro tem 10.000 mAh. E quanto que dá essa diferença de miliampere em horas? O P200 tem uma média de duração aí de 4 horas em 100% da sua intensidade. Já o P7 Pro aí tem uma duração de mais ou menos de 6 horas de duração. Então a gente já tem uma diferença muito grande aí em questão de bateria. Os dois LEDs têm regulagem de intensidade de brilho e de temperatura pelo seu controle e também pelo aplicativo. Os dois LEDs são bicolors. O P200 ele vai de 3.200 kelvins até 5.700. O P7 Pro ele vai de 3.000 kelvins até 5.700 kelvins. E no nosso uso do dia a dia eu não vi tanta diferença em questão de kelvins. O P7 Pro ele tem aí um range um pouco maior, mas se você colocar lado a lado em questão de aí coisa de 200 kelvins mais quentes e 100 kelvins mais frio, você não vê diferença alguma. Tem duas coisas que eu preciso dizer que eu acabei não falando durante o vídeo, aproveitando aqui que eu tô gravando as imagens pra você. Eu já tô aqui falando, eu sei que o áudio não vai estar muito bom, mas eu vou tentar falar aqui o melhor pra vocês. Tem duas informações que eu não falei, que ele tem dois probleminhas, que é o P7 Pro tá com dois probleminhas no seu aplicativo. Questão do que eu vou até baixar o brilho aqui pra mostrar pra vocês. Tô com o Luxio P7 Pro lá no fundo e o P200 me iluminando aqui. Questão aqui, eu tô aqui no aplicativo, se eu mudar aqui ó, pra aba de poder escolher aqui entre o amarelo ou o branco, qual que eu quero, ele fica desse jeito aí ó. Vocês podem ver que ele tá dando umas piscadas no fundo. Vamos ver se ele vai acontecer de novo. Ele tá acontecendo isso direto mesmo. Eu vou mudar aqui de novo, vamos ver se ele vai dar alguns bugs. Só porque talvez eu estou falando ele não quer bugar, mas ele tá acontecendo direto esses bugs. Aconteceu bem no comecinho, como eu mostrei pra vocês. Então assim, na hora que você conectar, provavelmente pode acontecer esses bugs. Não sei se é o meu, se é algum problema de software, algum problema com o celular, o que é. E às vezes que você coloca assim, qualquer mexidinha, ele volta. Tem vezes que ele acontece isso, ó, aconteceu novamente. Eu olhando aqui na telinha pra mostrar pra vocês, ó, acontecendo muito, direto mesmo. Não sei se é problema de conexão, o que é, mas acontece muito. Outra coisa também, se você tá querendo usar esse LED como background, essas coisas assim, eu não recomendo muito por uma ocasião. Vocês viram o fundo que estava passando para vocês, estava numa exata cor, perfeitamente é a cor que eu queria que a gente está usando nos últimos vídeos, que eu uso o P200 lá no fundo, então eu consigo utilizar aquela cor. Já aqui, vocês podem ver que tá, essa cor é bem próxima à que estava, mas eu quero deixar um pouquinho, ela é um pouquinho mais alaranjada, um pouco mais pro vermelho. E se eu arrastar ele um pouquinho para baixo, olha, ele vai direto pro vermelho, entendeu? E eu não tenho esse meio termo, ó. Ou ele fica mais assim, ou não. Aqui eu consigo mexer na saturação, né? Não vai mudar muito. Até mesmo se eu abaixar aqui, ó, um pouco do seu brilho, ele não vai para a cor que eu quero. Então assim, é uma questão que, tipo assim, se você quer usar uma exata cor de background, vai ser mais difícil. É mais fácil você conseguir alcançar essa cor com o Luxio P200
que ele vai chegar na cor mais exata, ele tem um range dinâmico muito maior nas cores. Então se você está buscando uma cor exata, você vai conseguir mais perfeito no Luxio P200. Já no P7 Pro, ele tem algumas oscilações muito bruscas, ele não tem a cor exata que você está precisando. Já em questão de portabilidade, é claro que o P200 é muito mais portátil do que o P7 Pro. O P7 Pro tendo aí praticamente 20 centímetros a mais, ele fica um pouquinho mais complicado de você levar. Em questão de algumas bolsas aí, ele fica até sobrando um pouquinho para fora da bolsa. Já o P200 aí, em qualquer bolsa que você colocar, você vai levar. E ele também é bem mais leve, ele tem praticamente quase 100 gramas mais leve do que o P7 Pro. E agora eu vou falar um pouquinho o que vem junto com cada um desses LEDs, que são LEDs bem simples para ficar bem portátil para você e também bem fácil de manusear. Primeira coisa que ele vem junto, os dois vêm com um controle com funções aí RGB e liga, desliga e com vários efeitos. Outra coisa que eles contêm junto também é essa cordinha aqui que ajuda bastante enquanto a gente está nos trabalhos para não perder o controle e também às vezes a gente está com um LED na mão, a gente amarrando uma cordinha dessa aqui, precisou fazer alguma foto, não vai precisar do LED, a gente deixa ele pendurado assim, ó. E ele não cai, não tem preocupação nenhuma. Outra coisa bem legal que ajuda muito no nosso transporte são essas bolsinhas aqui, ó. Essa aqui é a do P7 Pro, é uma bolsinha de qualidade excelente, uma estrutura muito boa, gostei demais da bolsinha dele, fiquei até surpreendido quando chegou pra mim. E a bolsinha do P200, essa aqui é uma bolsinha de camurça, muito gostosa também, não tem nada de tão sofisticado, mas é bem simples, ó. Você abre ela aqui, já consegue colocar o LED, muito legal. E uma coisa que também vem no P200 é esse ferrinho aqui, ó. E para quem não sabe, o P200 ele tem um imã atrás dele. Então isso aqui ajuda você a grudar o seu LED em um tecido. Exemplo, se você não tem nenhum metal, quer grudar ele em algum tecido, você coloca esse ferro por trás do tecido e gruda o LED ali. E agora, se você quer saber mais a fundo sobre o P7 Pro, a gente não tem um vídeo ainda, mas comenta aí embaixo se você está interessado em saber mais sobre ele. E agora eu vou citar algumas ocasiões que esses LEDs serviriam muito bem para você. O P7 Pro, ele sendo muito parecido com o P200, ele é muito mais versátil em questão de funcionalidades. Se a gente for usar o P7 Pro como luz principal, ele vai servir por conta dele ser um LED muito maior do que o P200. Então ele tem uma luz um pouco mais suave. Já também para luz de fundo, por eles terem a mesma potência, o P7 Pro, por eles expandir mais a sua luz, ele serviria também muito bem. E outra função também que eu já usei bastante, o P7 Pro, que ele se encaixa muito bem, é em questão de você fazer fotos de modelo em ambiente externo, por conta dele preencher bastante o seu ambiente. Mas aí você deve estar se perguntando aonde se encaixa o P200, já que o P7 Pro faz todas as funções. O P200 também faz tudo isso, ele é um LED excelente, tem a mesma potência do que o P7 Pro, a mesma qualidade de luz, né, o mesmo índice RI também. E onde ele se encaixa nisso? Se você está procurando um LED portátil, que tem uma luz um pouquinho mais dura por conta do seu tamanho, mas também tem uma qualidade excelente, como eu falei para vocês, o P200 vai se encaixar super bem. Para você que é filmmaker, que tem bastante trabalhos aí, é muita correria os seus trabalhos que precisam de velocidade ou algo assim, o P200 vai servir muito bem. Eu uso muito mais o P200 em alguns trabalhos do que o P7 Pro. Por conta de eu precisar ali de algo pequeno que caiba na minha bolsa, por conta de eu levar muito equipamento, ele se encaixa perfeitamente. E o LED que eu recomendo para você que está começando aí como seu primeiro LED, eu recomendo o Luxio P200, porque ele é muito portátil, ele tem uma bateria excelente e tem uma qualidade de luz melhor ainda. E agora, se você já tem alguns LEDs aí na sua casa e está querendo aumentar o seu kit aí de LEDs, eu recomendo o P7 Pro, pois ele tem uma bateria muito superior ao P200 e ele também tem uma qualidade assim maior em questão de preencher mais o seu ambiente com a sua iluminação. Então, se você está com um investimento aí entre R$250 e vai de P200, que você vai ficar super contente, é um LED sensacional. E agora aí você quer investir um pouquinho mais, já tem alguns LEDs aí no seu kit, vai de P7 Pro, que é um LED sensacional, aí tem IP68, você pode mergulhar ele, não recomendo, nunca mergulhei o meu, mas acredito que ele tem uma resistência muito boa sim. Então é isso, galera, os dois LEDs são sensacionais, então vai de acordo aí com o seu orçamento. Não torre sua grana em questão de equipamentos, vai com cautela, vai investindo pouco a pouco. E os dois LEDs aqui são sensacionais e você não vai se arrepender. Então galera, foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui desse vídeo, muito obrigado mesmo por ter acompanhado até o final. Então já aproveita aí e comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Se foi bem explicado, se sanou suas dúvidas. Se você vai adquirir também algum desses dois LEDs para 2023, colocar aí no seu kit. Que eu falei para vocês, são LEDs sensacionais. Deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e...